Prosperidade, a parte 2, capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Então falaremos do item 5 ao 9. Antes de iniciar o item 5, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que fala muito sobre essa questão da reencarnação na Revista Espírita de março de 1862, um texto do Barão de Koch, porque ele resume bem o que é essa questão de voltar à existência, né? Então, nós leremos o texto e depois a gente vai comentar. Deus criou todos os espíritos iguais, simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes, mas com livre-arbítrio de regular suas ações conforme um instinto que se chama consciência e que lhes dá o poder de distinguir o bem do mal. Ou seja, na realidade todos sabemos o que é o bem e o que é o mal dentro dessa consciência. E quando nós agimos com o mal, a gente age por uma escolha, né? Cada espírito está destinado a atingir a mais alta perfeição, depois de Deus e do Cristo. Para atingi-la, deve adquirir todos os conhecimentos. Isso é muito importante. Observe, a gente vê um trajeto do espírito. E aí ele fala assim, o espírito vai, para atingir a perfeição, vai adquirir todos os conhecimentos pelos estudos de todas as ciências. Imagine uma vida só dá? Não dá, né? Então, todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências, iniciar-se em todas as verdades, depurar-se pela prática de todas as virtudes, pela prática, né? Nós conhecer, ouvir falar. Ora, como essas qualidades superiores não se podem obter numa vida única, todos devem percorrer várias existências a fim de adquirirem os diversos graus de saber. Porque quando a gente fala em reencarnação, a gente só fala em prova, em expiação, né? Mas a própria prova é isso, é você ir adquirindo conhecimento e aplicando, adquirindo conhecimento e aplicando. Então, o conhecimento que eu falo não do conhecimento intelectual só, mas dessas questões das virtudes, das ciências, dos saberes, né? A vida humana é a escola da perfeição espiritual e uma série de provas. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as posições sociais e em cada uma delas aplicar-se em cumprir a vontade divina. O poder e a riqueza, como a pobreza e a humildade, são provas. Já dores, idiotismo, demência são punições pelo mal cometido em vida interior. Do mesmo modo que pelo livre-arbítrio o indivíduo pode realizar as provas a que está submetido, também pode falir. No primeiro caso, a recompensa não se fará esperar, consiste numa progressão da perfeição espiritual. No segundo caso, recebe a punição, isto é, deve reparar em nova vida o tempo perdido na vida precedente, da qual não soube tirar vantagem para si próprio. Então a gente vê em vários textos uma comparação com uma escola, né? A gente vai adquirindo certos conteúdos, certas competências, a depender de que série a gente está cursando. Se a gente não consegue aprender o que é necessário para tirar a média, a gente vai repetir o ano, né? Vai repetir a série, tá? Então, isso aí é o que vinha acontecendo nas reencarnações, que na verdade essa questão da reencarnação em si já foi explicada na semana passada. Então, quais são os itens que a gente traz aqui nessa segunda parte do texto? O primeiro é a sorte das crianças depois da morte. Por quê? Quando se fala na morte de uma criança, a gente se compadece muito mais, né? A gente pensa assim, a criança representa a inocência, né? E a gente pensa muito nelas como seres que ainda têm um potencial enorme a desenvolver. E em muitas sociedades, a gente tem o costume de dizer um anjinho, um anjinho, um anjinho, quando a criança desencarna, né? Então, muitos acreditam que criança desencarna vira anjo. Só que a criança é um espírito, encarnou. Então, na vida material, ela é imatura, porém, ela tem uma história pregressa, espiritual. Então, quando ela desencarna, ela vai reencarnar também, ela não vira anjo, a não ser que ela já seja espírito de luz, encarnou com algum objetivo aqui, e aí volta a cumprir o que ela cumpria lá do outro lado, né? Então, ele fala assim, embora a imaturidade corporal, muitas vezes o espírito da criança é muito mais evoluído que o dos adultos que com ela convivem. Quantas vezes a gente vê pais mais brutos ou mais ignorantes e a criança muito mais delicada, muito mais evoluída,
né? Então, não necessariamente porque é criança, ela é mais atrasada, nada disso, tá? Então, aí ele pergunta assim, se ela não pode praticar o mal, porque se a gente pensar essa pergunta, 198, tem muita relação com quem pensa numa existência só. Por quê? Se a gente pensa que quem não praticou o mal, se a gente pensasse, vai para o paraíso, né? Então a criança não teve a oportunidade de praticar o mal e desencarna, ela diretamente, né, iria ser anjo, iria para o paraíso. Porém, se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter animado a criança, mas porque já progrediu até a pureza. Foi o que a gente falou anteriormente. Então, por que a vida se interrompe durante a infância? Né? A gente se questiona muito. Como é que quando uma criança desencarna, gera uma comoção muito grande, né? Então, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de uma existência precedente interrompida antes da hora, né? Então, ela era para viver, vou dar um exemplo assim, ela era para viver 50 anos, viveu 40, foi interrompida a vida antes da hora, então ela volta para complementar esses 10 anos, né? E alguns casos também de desenlace precoce serve como provação ou expiação para os pais, tá? Então, a gente sabe que criança, né, embora ainda imatura, muitas já demonstram também um instinto que não é dos melhores, né? Algumas têm uma tendência à crueldade, né? E o papel da família é justamente tentar aparar essas arestas, né? Quando a criança vem numa família que se mostra moralmente, intelectualmente superior, né? Essa família tem esse papel de buscar educar essa criança, né? Moldar esse espírito para que ele adquira essas qualidades, né? Em um menor ou maior grau. Então, os espíritos não têm essa questão, a infância espiritual não coaduna com a infância carnal, né? Então, ele pergunta do sexo nos espíritos, né? O sexo só depende do organismo. Entre o espírito, há amor e simpatia baseado na semelhança de sentimentos. As trocas energéticas são diferentes das trocas aqui. Além disso, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher. Nós vimos no texto anterior da Revista Espírita que nós precisamos passar por todos os tipos de conhecimento, todos os tipos de vivência, não é verdade? Então, a vivência como mulher traz experiências e aprendizados diferentes de uma vivência como um homem. Pode ser que o espírito passe muitas encarnações, encarnando como um dos gêneros, né? Um do sexo, feminino ou masculino, que ele tem essa preferência de retornar, né, nesse sentido. Porém, ele vai precisar passar pela experiência, né, encarnando num corpo feminino ou masculino. Então, não só por questões fisiológicas, biológicas, mas por questões sociais. A sociedade também trata diferente a mulher e o homem. Os papéis estabelecidos são diferentes, né? As vivências são diferentes, né? Então, se vai encarnar em um gênero ou outro, o que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, que tipo de aprendizado, que tipo de vivência o espírito precisa? Então, os espíritos encarnam como homem ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E aquele que só como mulher encarnasse, só saberia o que sabem as mulheres, né? Então, aí ele parte para falar de parentesco e filiação. É muito interessante a gente pensar que a família carnal não necessariamente é a família espiritual que nós temos. Embora, futuramente, quando formos espíritos mais evoluídos, entenderemos que nossa família é toda a humanidade, né?
Mas os laços de família no espiritual têm relação com simpatias e afinidades. É diferente do grau, né, de parentesco que a gente tem carnal. Claro que muitas vezes nós encarnamos em famílias que a gente já tem essa afinidade, mas nem sempre isso acontece, tá? Então, que bom também quando não acontece e possamos criar essa afinidade e aumentar a nossa família espiritual, né? Então, é importante a gente saber que não se herda aquisições espirituais, né? A genética corporal só vai dar heranças de vida animal, né? A alma não se divide, um espírito não vai dar origem a outro, né? Então, a gente tem ligações com familiares. Hoje, minha mãe pode ser amanhã minha tetraneta, né? Que vão se estabelecendo ao longo do tempo, tá? E a gente percebe que muitas vezes a gente tem uma grande simpatia e grande afinidade por pessoas que não necessariamente estão na nossa família carnal. Então, elas fazem parte dessa família espiritual, tá? Então, o dever de fraternidade vai se ampliando com a doutrina espírita. E ele fala da genealogia, né? Tem gente que se orgulha de dizer que foi descendente de fulano, de cicrano, né? E que essa doutrina traria uma desvalorização. Mas o que o Espírito fala? Traz essa desvalorização? Traz. Por quê? Porque essa valorização vai se assentar no orgulho. Ah, eu sou tetraneta do príncipe tal, do conde tal, né? Os títulos são muito terrestres, né? Muitos poucos hoje, né, gostam de falar que são, ou se vangloriam de falar que são netos e filhos de pessoas que não têm nenhum destaque social, porém trazem valores morais importantes, né? Então, ele fala, essa importância se assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que correria de contar como ascendente honrado sapateiro, ou seja, que teria vergonha de ser bisneto ou tetraneto de um sapateiro honrado, seria orgulhoso de descender de um gentil homem devasso, né? Só porque ele teria esses títulos nobres da terra. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Na verdade, o que é que muitas vezes esses espíritos trazem, né? Que alguns conceitos do espiritismo foram criados e vão desagradar algumas pessoas, mas as leis não foram feitas consultando nenhum de nós, elas existiam quando nós passamos a existir também. Então, Deus não vai tentar agradar a cada um. Então, é o que eu sempre falo, nós não teríamos só um Deus, nós teríamos deuses, né? Então, as leis da natureza estão aí, satisfazendo a gente ou não, né? Então, claro que, embora nós não descendamos de outro espírito, como acontece na carne com pai e filho, essa afinidade, essa afeição vai formar elos de família sim, né? Nós manteremos esses laços, tá? Então, e muitas vezes o espírito é traído para a família pela simpatia, por laços estabelecidos anteriormente, tá? Então, é o que ele fala, embora a gente transmita geneticamente a aparência física, os aspectos morais não são transmitidos. Então, aí se questiona, então, por que nós temos pais e filhos que se parecem tanto, né? Então, ele fala que, ó, na verdade, quando a gente vê tanta afinidade entre pais e filhos, é porque os espíritos já eram simpáticos e reciprocamente se atraíram por pendores similares. Eles já tinham tendências similares, tá? E, além disso, quando um espírito chega até nós como filho, nós temos o dever de fazer essa educação moral. Então, a gente vai contribuir para o progresso dele. Então, não é que haja uma herança do que somos, né? Mas os valores são passados por nós, né? Então, não é só um valor falado, não é só o que a gente ensina pela educação oral, mas pelo exemplo que nós damos aos nossos filhos, né?
Então ele fala, às vezes em uma família com pais virtuosos, vemos filhos de natureza perversa. Um mau espírito pode pedir que lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para uma melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Muitas vezes o espírito que falhou aqui na terra, quando desperta, né, no mundo espiritual para os erros que cometeu, ele teme, quando estiver na carne novamente, falhar. Então ele pede que nasça numa família que lhe dê uma orientação para que ele possa vencer com maior apoio, com menos dificuldade, os apelos da vida carnal. Pelos seus pensamentos e prece, podem os pais atrair para o corpo em formação o filho de um espírito bom, de preferência ao inferior? Ou seja, eu posso escolher, não, eu quero que nasça um espírito de luz, não um espírito inferior? Não. Mas eles podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. É o dever deles. Os malfilhos são uma provação para os pais, né? Provação aqui no sentido de que muita gente encara como sofrimento, como aflição. Não é. Prova é onde a gente vai exercitar um aprendizado, né? E aí ele fala dos irmãos gêmeos, né? Onde deriva a semelhança de caráter, muitas vezes existente entre dois irmãos, né? Principalmente se gêmeos. São espíritos simpáticos, né? Então eles têm os sentimentos parecidos, já são espíritos com afinidade maior e estão felizes de retomar juntos, tá? E ele pergunta dos gêmeos siameses, né? Há dois espíritos ou por outra duas almas nas crianças cujo corpo nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E aí então ele fala que sim, tem dois espíritos, mas a semelhança entre essas almas é tal que faz parecer, em alguns casos, uma só. Então ele fala assim, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, questão 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Então, não é sempre que encarna por simpatia. A gente não pode, quando a gente aprende um determinado conteúdo na doutrina, a gente não pode esquecer das infinitas possibilidades que o universo nos traz, né? Então, muitas vezes os gênios são trazidos por simpatia, por afinidade, mas eles também podem ser espíritos que não têm um grau evolutivo e vão lutar juntos aqui, como ele fala, no palco da vida. E aí ele traz aqueles mitos das crianças que lutam no seio materno, que se deve pensar dessas histórias. Claro, a resposta, alegorias, tá? É uma alegoria que representa o ódio que esses espíritos já se voltavam desde antes da encarnação, tá? Então, no nascimento se mostra, né? A gente não vê dois bebezinhos com esse atrito, né? Mas essa imagem poética faz representar essa falta de afinidade entre esses espíritos. Então, traz-se as semelhanças físicas e morais dos povos, né? Então isso é importante, porque muitas vezes nós pensamos que família é aquele núcleo que a gente tem, mãe, pai, avó, né? Mas e às vezes a gente desvaloriza o país que moramos, o estado que moramos, a cidade que moramos. Mas em cada estado, em cada país, em cada cidade, em cada bairro, existe uma identidade. O território tem uma identidade, né? O território, você não pode classificar, o bairro é pobre assim. Não, cada bairro vai ter uma identidade própria, cada cidade, cada país tem uma identidade própria. A gente tem características do povo brasileiro, características do povo norte-americano, né? Então, a gente observa um caráter distintivo em cada povo, que é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Então, existe uma identidade em cada povo. Os espíritos simpatizam com essas coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nelas se acham no meio que lhes é próprio. Então, ninguém pode se achar superior ao povo do local em que vive. Porque se você está nesse local, com certeza é porque você tem identidade. E espírito superior não se acha nunca superior a ninguém, né? Espírito superior, quando chega num determinado local, ele exala amor, ele ama a população, né?
Então, essas pessoas que se afirmam superiores à população do local onde elas vivem, na verdade, orgulho e vaidade, né, querendo se afirmar algo que não é. Então, ele fala assim, o espírito pode trazer traços do caráter moral de existências anteriores. Nós somos um espírito que vivencia, né, uma história de vida que vai de muitos séculos antes dessa encarnação, né? Porém, muitas vezes, a gente procura traços do espírito da encarnação anterior, no atual, só que a gente esquece que na erraticidade, quando se dá conta dos seus erros, dos seus problemas, o espírito busca uma melhoria. Ele pede por oportunidades também, muitas vezes, para mudar determinados traços. Então, a gente vai conseguir identificar algumas características, mas nem sempre a gente vai ver semelhança total do espírito em uma encarnação e outra. Outra coisa que eles trazem como mito é a semelhança física. Às vezes procuram uma foto antiga de uma personalidade, acham uma atual e aí falam, não, ele é a reencarnação desse, porque fisicamente se parecem, né? Então, isso eles atribuem ao acaso, né? Mas é claro que o que acontece? Nós imprimimos nossas qualidades, nossas vivências no nosso perispírito. E o perispírito serve de molde para o corpo que será desenvolvido. Então, algumas características, principalmente a expressão do olhar, né? A gente vai ver trazida do espírito. Então, a gente leva assim de uma encarnação para outra. Quantas vezes a gente reconhece uma pessoa pelo olhar? A pessoa às vezes é toda sorridente, toda, né, leve e tal, mas pelo olhar a gente não inspira confiança, né? Então o olhar fala muito. Às vezes você fala assim, pô, fulano, fisicamente os traços não são bonitos, né? Mas quando você encontra com ela, você acha ela linda, né? Quantas pessoas a gente fala, que pessoa linda! E esse lindo expressa o espírito dessa pessoa, tá? Então, ele fala que o espírito se reflete no corpo, porque o corpo é unicamente matéria, porém, ele se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são espelho da alma. Né? Por isso que tem gente que não olha nos olhos. Tem gente que você faz bom dia, aí a pessoa, ó, baixa o rosto, não olha nos olhos da gente, né? Às vezes nem percebe que faz isso, né? Então, os olhos são espelhos da alma. Isto é, o semblante do indivíduo reflete reflete de modo particular a alma. Assim, é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, ponderado, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar repulsão. E é verdade, né? Tem pessoas de uma beleza ímpar, carnal, mas que a gente não consegue, não tolera. Às vezes só de olhar já antipatiza. Pode ser uma antipatia de vidas anteriores, mas pode ser porque é um reflexo desse espírito aí. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de voltório aos mais perfeitos espíritos? Quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama de um ar de família, né? Tem um ar familiar naquele sujeito, naquele ambiente, né? Quando a gente tem lugares que a gente nunca foi, chega ali e tem aquela sensação, né, de que está em casa, né? Tem gente que tem até medo de viajar para determinados lugares e lá ficar, tá? Porque resgata essas experiências de memória do espírito, tá? Então, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que servem para manifestação e imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob o mais humilde envoltório, se pode deparar a expressão de grandeza e dignidade, enquanto que sob uma vestimenta senhoril se percebe baixeza e ignomínia. Quantas pessoas têm um belo discurso, decoram palavras difíceis, sabem os textos de frente para trás, mas aquele discurso não sai, a gente sente que não sai da alma, né? E muitas vezes, eu mesmo estava uma vez numa doutrinária
E tinha uma senhora bem simples, falava assim, de forma simples, uma linguagem simples, mas que demonstrava uma compreensão da doutrina que eu nunca vi igual. Eu falei, mas a senhora devia falar da doutrinária. E muitas vezes a gente comete esse erro de valorizar o intelecto. E ela é de um conhecimento e uma sabedoria que podia trazer exemplos morais maravilhosos, porque ela tem uma compreensão, meu Deus, eu fiquei assim, encantada. Só que ela, não, moça, que é isso, não, né? A gente não consegue muitas vezes aproveitar, né, o que essas pessoas têm a ensinar, só quem tem a convivência mais direta, porque essa humildade, esse jeitinho, vai fazendo bem, vai produzindo bem, a boca só sai o bem, né? Mas não fala para grandes multidões muitas vezes, tá? Então, saber falar não necessariamente é trazer a mensagem do jeito puro que ela deve ser, né? Então, certas pessoas saindo da mais ínfima posição tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, né? O que ele está dizendo aqui também? Tem gente, sabe quando a gente fala assim, isso é pobre, mas é rainha, se acha, né? Tem gente que é pobre, mas, né? Parece que é rico. Se sentar numa mesa, vestir com roupa de rico, sentar numa mesa, né? Tem aquele porte, aquela, né, elegância. A gente fala que pobre metido, né? Você é pobre metido, né? Com os amigos. E, na verdade, é por causa de uma herança mesmo, né? Que fazia parte dessa elite aí. E aí voltou como pobre. E aí, minha filha, né? Tem que se ajustar à pobreza, tá? Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. Não sabe a que veio. 10 minutos? Né? Não sabe a que veio, né? Você fala assim, meu Deus, destoa da família, né? E aí ele traz a questão das ideias inatas, né? Ele fala que o espírito encarnado pode conservar vestígio das percepções e dos conhecimentos que adquiriu em existências anteriores, que é a ideia inata, tá? Então, porque assim, o que a gente conhece numa encarnação, o nosso aprendizado, não é esse objetivo, a gente aprender de todas as artes, de todas as ciências, de todos os preceitos morais, com as vivências. Se a gente perdesse a cada existência, não teria sentido a gente voltar para complementar. Porém, nem sempre essa memória a gente consegue trazer para o consciente, ela fica guardada no subconsciente e quando a gente desencarna, a gente resgata. Mas algumas pessoas, seja por concessão, seja por um dom necessário, seja até por prova, né, consegue trazer essa memória, né? Então, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Tem gente que você fala assim, a pessoa nasceu com o dom. Tem alguns vídeos na internet que a gente vê isso. Criança bem novinha, tocando instrumento, cantando, né? Tem gente que tem um dom para matemática que é incrível, desde muito novo. Então isso é de uma memória anterior, de facilidade em aprender uma determinada língua, enquanto outros têm mais dificuldade, né? Se não fosse assim, teria de recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que na existência precedente ele ficou. Alguns indivíduos têm faculdades extraordinárias sem estudo prévio. Tem gente que você fala assim, meu Deus, sabe tudo, não precisa nem estudar. Parece que está dentro dele. Tem gente que é assim com a própria doutrina, né? Tem um conhecimento da doutrina que você faz assim, gente, como sabe? Está dentro, né? Já veio preparado para isso. Então, se não for... É uma lembrança do passado, mas a alma não tem consciência dessa que isso é uma lembrança. Para ela é natural, né? Então, algumas pessoas, reencarnação é algo natural. Muitas vezes, a gente pode até pensar, não é educação. Porque, por exemplo, meu filho é criado como espírita. Ele aprende que há reencarnação, múltiplas encarnações e tal. Fala com naturalidade da reencarnação, me pergunta sobre isso. Pergunta se na próxima encarnação vai estudar na mesma escola, né? Faz esse tipo de pergunta. Mas a gente pode dizer que foi por conta da educação que ele teve em casa. Não necessariamente é um espírito que já veio preparado para isso.
Mas tem crianças que não tiveram essa vivência, né? E elas já têm essa maior facilidade em aprender, né? Em manter esses conhecimentos. Então, alguns espíritos em nova roupagem podem também perder algumas faculdades intelectuais, que ficam adormecidas durante alguma existência. Pode ser porque ele quer adormecer aquela para exercitar outra e achar que aquela vai interferir, ou pode ser também porque ele utilizou essa faculdade para o mal, né? Ele utilizou de forma inadequada e como punição ele não vai conseguir exercer essa atividade. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem espíritos com intelecto super avançado, mas a moral nem tanto, né? Que erraram e vem num corpo que limita esse intelecto. E ele não consegue expressar essa intelectualidade. Às vezes está até preservada na mente, mas ele não consegue expressar. Eu até peguei um texto hoje falando sobre o autismo na visão espírita, que eles dizem que pode entrar nessa relação que você está colocando aí. Né? Que em outras encarnações ele tinha um intelecto muito desenvolvido, mas os valores morais, o sentimento, ainda não tinha a evolução que era necessária para que ele equilibrasse tanto a evolução intelectual como a moralidade. Então ele vem com essa restrição, né, do autismo, ainda com tendências a uma ou outra faculdade, né, alguma outra aptidão intelectual desenvolvida. Mas com outras coisas... Não funcional muitas vezes, né? Às vezes ele consegue decorar uma lista telefônica, mas para que vai servir aquilo na vida dele, né? Mas assim, o autista, ele ainda vai ter um déficit intelectual muitas vezes associado. Ele pode ter uma deficiência mental. Mas às vezes, por exemplo, a pessoa vem com um cérebro bem, no quesito de intelecto, né? O espírito era inteligentíssimo, mas vem num corpo que motoramente ele é tão prejudicado que ele não consegue expressar essa inteligência. Stephen Hawking. Mas Stephen Hawking, o bom dele é que ele ainda, pela tecnologia, ele era tão inteligente que ele achou um meio de conseguir se manifestar. Mas quantos existem com a genialidade de um Stephen Hawking que não consegue expressar essa inteligência? E a sociedade trata como um deficiente mental, né? A questão do autismo, muitas vezes, tem relação com o espírito ficar querendo se libertar. Ele não quer permanecer aqui para não ter que resgatar o que ele precisa resgatar. E aí o próprio Divaldo, o próprio Chico Xavier orientavam que os pais orassem, né? Pedindo a ele que ficasse, né? Que vão ajudar ele a enfrentar, que a vida não é tão difícil assim, né? E que eu falo assim, quando a gente dá amor, pelo menos a gente consegue um passo para que o espírito deseje ficar. Não estou dizendo que quem não deseja ficar não tem amor, pelo amor de Deus. Mas é um passo, né? E ele fala assim, deve-se atribuir a uma lembrança retrospectiva um sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Quando a gente fala da lei de adoração, a gente viu que o homem ele tem essa tendência a reconhecer no Criador, né, essa criação mesmo, essa paternidade, né? Então, só que ele é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas muitas vezes o orgulho abafa esse sentimento, né? Muitas vezes, gente, o sofrimento é capaz de enlouquecer mesmo. O sofrimento a revolta. A gente fala assim, como é que a pessoa que antes tinha uma fé, que, por exemplo, tem gente que é espírita desde criança e se suicida, por exemplo. Então, como é que alguém que antes tinha uma fé, rapidinho, que antes teve crise de sim, ele falou, ele foi batista, espírita, mas tinha uma fé, né? Mas como é que uma pessoa tem uma fé, né, sabe da imortalidade da alma e de repente comete um lado desse? Só que muitas vezes no sofrimento a pessoa está envolta numa circunstância que ela não consegue o equilíbrio mental para sustentar esse pensamento, né? Tem alguns obsessores, tem o próprio desequilíbrio orgânico da mente que vão interferir nisso também. Então a gente não pode, eu acho que talvez até todos nós espíritas consigamos, eu posso falar de espírita porque eu sou espírita, mas consigamos lembrar em alguns momentos que talvez a nossa fé tenha falhado, não ao ponto
da gente chegar a esse extremo, mas a gente não sabe até que ponto, em que circunstâncias também, nossa fé também no teste, a gente cavaleia um pouco. Então, para que serve essa observação? Para a gente não julgar. Nós não podemos julgar. Nós não estamos no lugar do outro, não sabemos o que passava naquela mente, não sabemos o que é estar com a mente desequilibrada. Né? Quantas vezes a gente está tão agoniado que a gente não consegue falar uma oração, uma prece? Né? Então isso aí demonstra que a gente poderia estar em determinados lugares, que não cabe a nós julgar, cabe a nós orar e servir de exemplo para sermos vigilantes, para que o mesmo não ocorra com a gente, né? Então ele traz também essa lembrança com relação à doutrina espírita, porque quando a gente fala em reencarnação e manifestação espiritual, a gente sabe que isso é antigo, isso vem antes de Cristo, né? Então essa memória fica por conta que os espíritos permanecem com essa memória no subconsciente quando encarnam. E aí vão aumentando, trazendo novas contribuições, né? E com a própria manifestação dos espíritos, a gente consegue fazer esse encaixe de ideias. Eu acho que o grande mérito de Allan Kardec foi poder pegar essas informações e organizar pra gente. Pensar didaticamente, pensar nas perguntas. Eu leio às vezes pensando, eu teria perguntado isso, né? Porque ele era intelectual. Ele foi para a filosofia, ele foi para a ciência, né? Eu não posso dizer que ele era perfeito e que foi perfeito, porque eu não tenho essa capacidade de avaliar o que é perfeito e o que não é. Mas que ele fez uma contribuição riquíssima para que a gente tivesse... Eu acredito que até nessa questão das perguntas ele foi inspirado. Sim. Né? Para que ele pudesse fazer as perguntas, né? De forma que trouxessem os argumentos necessários para compor essa obra. Então houve uma inspiração. Isso, e diferente do imaginário, não é assim. Ele pergunta 1. Tá, o que é Deus? Aí ele respondeu, ele botou a pergunta 1. Pergunta 2, não. Ele fez muitas perguntas, teve muitas contribuições, às vezes ele recebia cartas sobre um determinado tema, aí ele ia para as perguntas para esclarecer, aí depois de todo esse material junto, ele ia selecionar o que era mais relevante. Teve coisas que ele nem quis revelar em vida. A gente tem obras póstumas, que foi coisas que ele achou que não deveria inserir na obra. Seja porque o contexto não permitia, seja porque ele ainda tinha algumas dúvidas para sanar, mas em tudo ele inseriu nas obras básicas, né? Então ele teve esse esclarecimento. Pode ter falhado em algum momento, mas ele teve tanta orientação espiritual e ele teve um respaldo tão grande que ele trouxe essa grandiosidade que é a obra espírita. Eu penso que estudar a obra espírita, inclusive a revista espírita que traz... Eu sou apaixonada pela revista espírita. Muitos textos da revista espírita, posteriormente, ele colocou no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? E a revista espírita tem uma riqueza porque ela traz muitos aspectos práticos. Ela traz um acontecimento num determinado local e aí ele vai analisar à luz da doutrina, à luz da espiritualidade. Às vezes ele fica na dúvida. Tem coisas que ele não afirma que é o que não é. Ele fala, ó, trouxeram esse depoimento. Ponto. Eu não posso afirmar que é real, mas também não posso afirmar que não é. Julguem aí. Então ele quer esse senso crítico. Não quer uma cegueira, né? Não é senso crítico para tentar destruir por destruir. Não é isso que ele quer. Ele quer que a gente leia e saiba analisar. Se a gente for ler a literatura espírita, tem momentos que você lê num livro e lê no outro, de outro médium, falando sobre a mesma coisa justiçando que se é falado. Quando há isso, principalmente quando é história de alguém, tipo assim, a vida de Maria, um livro fala um detalhe que no outro está diferente, né? Que eu vi em alguns livros espíritas isso acontecer. Só que eu penso assim, muitas vezes, nos romances, o espírito que está relatando não fala tudo como aconteceu ipsilíteres. Ele traz uma forma de trazer um ensinamento moral. Então, adapta algumas coisas, né? A gente, quando vai contar uma história, a gente adapta a nossa linguagem ao que nosso intelecto é capaz de perceber. Então, além também do espírito fazer adaptação para esse ensinamento moral, a gente tem a influência do médium. O animismo está aí muito forte, porque é a partir das nossas capacidades intelectuais, né? A partir do que a gente consegue filtrar, que a gente vai expressar o que a gente recebe de mensagem. Então, isso não vai invalidar
o que os espíritos trazem, mas é importante a gente perceber essas diferenças, saber analisar, né? Não falar assim, ai, peraí, esse é tal médium, esse é tal médium, ai, eu vou ter que escolher um. Não necessariamente é isso que vai acontecer, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de ler e analisar à luz das coisas que eu aprendi na doutrina, que a doutrina é tão consoladora, que traz pra gente um consolo mesmo, uma tranquilidade de vida. Isso aqui, pra mim, às vezes eu penso assim, ó, nem tudo que pra mim não rola, né? Tipo assim, não quer dizer que está errado, eu também não vou botar como errado, mas eu vou falar, ou tá errado, ou nesse momento eu não tenho capacidade de entender o que isso está expressando, porque tá estranho. E aí eu deixo de lado um pouquinho, se eu achar que eu não devo analisar aquilo como um erro, né? Então muitas vezes é a nossa incapacidade, porque muitas vezes colocamos nossos valores à frente, nosso aprendizado, né? Nossas vivências. Então a Lina tem uma vivência, a Robert tem uma vivência, a Geisa tem outra vivência, e que vai interpretar de forma diferente. Por isso que é tão rico os grupos de estudo, porque os grupos de estudo vão trazer a colaboração de cada um. Não existe saber mais, existem saberes diferentes, e aí a gente consegue fazer trocas de vivências que são maravilhosas, né? Eu gosto da troca durante as doutrinárias, algumas pessoas trazem algumas colaborações muito boas para a gente poder trocar experiências, né? Que no grupo do estudo eu acho que é ainda mais valoroso, porque é um bate-papo, né? O grupo de estudo, o ideal não é só ler, o estudo não é só ler, é ler e debater, para a gente ver essa interpretação de cada um. Então nem sempre as interpretações que trazem alguma diferença são certas e erradas. Se a gente pegar os livros que fizeram agora com Emmanuel, que pegaram cada versículo, fizeram um compêndiozinho, João, Lucas, né? E separaram o mesmo versículo, Emmanuel traz vários significados, porque ele traz a riqueza que era a fala de Jesus. Então a gente tem que ter esse cuidado de pensar em abrir, na verdade, nossas portas, que às vezes também quando a gente estuda muito, a vaidade pode cegar, né? A gente se pega, né? Não achando que é dono da ração porque estuda muito. Às vezes a pessoa que estuda menos tem uma compreensão tão mais pura, porque já vem de herança, que fala, não é nada disso, é isso aqui. E aí você, né? Então a gente precisa se vigiar para estar aberto a compreender melhor isso aqui, certo? Encerro agradecendo pelo convite. Eu amo estar aqui, amo estudar e amo estar com vocês, né? Essa equipe se torna uma família para mim. E vamos nessa. Até a próxima.